Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo os conceitos de variância. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela banca Sebrasp, deixa eu só ver se está tudo certinho aqui, elaborado pela banca Sebrasp, que foi cobrado agora no ano de 2024, ou seja, acabou de sair do forno. Vamos para o enunciado. Com pertinência à tabela precedente, que mostra 4 conjuntos de dados, 1, 2, 3 e 4, cada um dos quais constituído por 5 observações, cada coluna é uma observação, 1, 2, 3, 4 e 5. É correto afirmar que os que possuem a mesma variância amostral são os conjuntos. Bom, qual é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa. Opa, como eu sempre falo, antes de trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui é a alternativa... Alternativa B. Pessoal, parece uma questão complicada, mas eu garanto a vocês que não é. Pelo seguinte, pessoal, o que a maioria dos candidatos que são meio leigo, o que eles vão fazer, pessoal? Eles vão fazer o seguinte, eles vão calcular a variância conforme trouxe o conceito aqui, a variância amostral. Então, o que ele vai fazer? A variância, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o somatório dos desvios em relação à média, dividido por n menos 1. Está errado? Não. Ou então ele pode fazer da seguinte maneira, tá? Ele vai colocar n dividido por n menos 1, que multiplica média dos quadrados, menos o quê? Menos o quadrado da média. Bom, confesso que se ele fizer da primeira maneira ou da segunda maneira, está corretíssimo, tá? Não tem o que se discutir. Só que, a bem da verdade, é que no dia da prova a gente não tem tanto tempo assim para ficar fazendo cálculos, até porque não tem só estatística na prova, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente vai ter que pegar o atalho, que é o que realmente o examinador quer, e resolver essa questão aqui em menos de 20 segundos. Eu sei, esse vídeo vai ficar longo, porque eu vou explicar passo a passo, mas a ideia é você resolver esse exercício aqui em menos de 20 segundos, 10 segundos, para falar a verdade. Pelo seguinte, observa que a variância, tá? Ela é uma medida de dispersão centrado na média, tá? Então, o que é a média? A média é um ponto de equilíbrio. Então, se você olhar para a média e lembrar que a média é um ponto de equilíbrio, você vai fazer o seguinte, você vai colocar uma gangorra, tá? E nessa gangorra você vai fazer o seguinte, começando pela primeira. Pela primeira. Você vai colocar o número 2, como a primeira é fácil, 2, 3, 4, 5 e 6. Pessoal, observa que nesse caso aqui, nem precisa calcular a média, porque saber que a média é igual a 4. Por quê? Porque a média está geometricamente no meio. De 4 para 5, nós vamos andar uma casa. De 4 para 3, vamos andar uma casa. Agora, de 4 para 6, vamos andar duas casas. E de 4 para 2, também vamos andar duas casas. Tudo bem? Então, essa aqui é a configuração da dispersão dessa primeira observação. A gente podemos partir para a segunda. A segunda, tá? Eu não vou calcular a média, se você quiser calcular a média, sinta-se à vontade, tá? Mas a segunda já é um pouquinho mais complicado, porque observa que aqui tá fácil. Como é um número em sequência, 2, 3, 4, 5 e 6, então a média aqui é o número que está realmente no centro. Agora aqui não, aqui a gente observa. Dá até para fazer de cabeça, né? Nós vamos ter 4 mais 4 dá 8, com 2, 10. 10 dividido por 5 vai ser igual a 2. Então a média aqui é igual a 2. Então significa que se a média é 2, vamos ter 0, tá? 0, 0. E aqui nós vamos ter 4 e 4. Então observa que a distância de 2 para 4, nós vamos andar duas casas. E a distância de 2 para 0, vamos andar duas casas também. Pessoal, essa mesma linha de raciocínio se aplica para 3 e se aplica para a 4. Vamos para a 4. A 4, olha que interessante. Olha que interessante, pessoal. A 4 observa que os valores estão em sequência. Assim como está na primeira, aqui também está em sequência. Nós vamos ter 105, 106, depois 107,
depois 108 e por último 109. Observa que a distância de 107 para 108 é 1 e de 107 para 109 é 2. Aqui de 107 para 106 é 1 e de 106 para 105 também é 2. Ó. Então 2, 2, 1 e 1. Pessoal, olha que interessante. Essa configuração da dispersão dessa 4 aqui, ó, é a mesma da primeira. Então a gente observa o seguinte, que enquanto aqui a média é 4, e aqui a média é 107, porém essas duas aqui têm a mesma dispersão, ó. Ele quer a mesma variância amostral, tá? Então, sem precisar fazer cálculo, sem precisar saber qual é o valor da variância, a gente consegue concluir com base nessas observações aqui, ó, que essa e essa possuem a mesma dispersão. Se possui a mesma dispersão, possui, consequentemente, a mesma variância, e se possui a mesma variância, também possui o mesmo desvio padrão. Tudo bem? Mas como ele focou na variância, então vamos focar só na variância. Então, com isso, a gente consegue concluir o quê? Que o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa B. Eu sei, para alguns deve ter ficado um pouco complicado pelo seguinte, porque para você ter entendido o que eu acabei de explicar, você tem que ter uma bagagem já de conhecimento, você já tem que saber fazer o cálculo da variância, o cálculo do desvio padrão, o cálculo da média, e com isso avançar para as propriedades. Bom, se você assistiu esse vídeo e não entendeu, é porque realmente você ainda está um pouco deficiente na parte da variância e do desvio padrão. Mas calma, para tudo tem uma solução. Caso você queira se aperfeiçoar mais nessa parte de média, variância, desvio padrão, medida de dispersão, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!